Mas por que é importante nós discernirmos os tempos, né? Para que você não esteja fazendo o certo da maneira errada. É possível fazer o certo da maneira errada? Você sabe, é possível, irmão. É possível, por exemplo, que você esteja vestido apropriadamente para um ambiente, esteja da maneira correta, mas no ambiente errado. Você está certo da maneira errada, né? Meus irmãos me permitam essa brincadeira. Então é muito importante você ter o discernimento dos tempos, discernimento daquilo que Deus está fazendo ou que Deus quer fazer, para que você, ainda que esteja fazendo o certo, não esteja errado, né? Ou seja, de maneira inapropriada, né? No tempo errado, né? Já viram pessoas que às vezes elas são intempestivas, né? Ou seja, elas fazem as coisas na hora errada, né? Isso é muito comum, irmãos, porque, veja, nós temos a Bíblia como nosso manual de fé, mas você precisa ter o discernimento e a revelação de Deus daquilo que é para o nosso tempo e daquilo que é para nós fazermos. E eu não estou dizendo que você vai ignorar toda a Bíblia, né? Quando eu falo que Jesus, ele vem inaugurar uma nova dispensação, isso quer dizer que Deus estabeleceu uma nova regra a partir da vinda, da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Eu costumo falar, olha, se era para continuar tudo da mesma forma como era no Antigo Testamento, não precisava Deus se fazer carne e vir aqui e morrer no nosso lugar, era só continuar tudo da mesma maneira. Mas por outro lado, não quer dizer que nós vamos ignorar aquilo que está na Bíblia relativo à antiga aliança, mas nós precisamos fazer a leitura da maneira correta e entender aquilo que Deus quer falar. Você acredita comigo que todos os livros do Velho Testamento, eles estão apontando para Cristo? Você crê nisso? A Bíblia fala que Jesus, quando ele ressuscitou, ele apareceu para 2 discípulos numa estrada chamada Caminho de Emaús, né? E ele começa, aqueles discípulos, eles não reconhecem Jesus, né? Provavelmente era tudo escuro, né? Eles deviam andar com um pequeno lampião, alguma coisa ali, e eles não reconhecem a Jesus. E aí Jesus pergunta para eles assim, olha, por que vocês estão tão tristes, né? Por que vocês estão abatidos? E aí eles começam a falar, você não está sabendo? Você não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém, né? E aí começa a falar, olha, aquele que nós pensávamos que era o Messias, né? Mas agora ele está morto. Né? E aí Jesus, a Bíblia fala, irmãos, que ele começa a explicar para eles todo, você sabe, naquela época era só o Velho Testamento, né? Era só o Torá, né? Era só todos os livros do Velho Testamento. Jesus começa a mostrar em todos os livros dos profetas e todos os livros da lei as profecias a respeito dele próprio. Então acreditem em mim, irmãos, toda a Bíblia fala a respeito do Senhor Jesus. Quando você vê lá no Éden que o homem ele peca e aí ele tenta se fazer das folhas roupas, né, para esconder a sua nudez diante de Deus, Deus chega e fala que mata um animal para pegar aquelas peles e fazer as roupas para Adão e Eva, né? Você sabe, foi o primeiro animal que morreu. E o animal que se matava para que pudesse fazer as peles era um cordeiro. Então a Bíblia fala lá em Apocalipse depois que Jesus é o cordeiro que morreu desde o princípio, ou seja, Deus já estava desde aquele momento profetizando aquilo que nós vivemos como realidade, que Jesus ia morrer e nós íamos ser revestidos das suas peles. Deus quando olha para o homem, Deus quando olha para você não enxerga mais a nudez, não enxerga mais o pecado, mas ele enxerga a Cristo, né? Você está, apóstolo Paulo fala, de Cristo vos revestistes. Nós estamos vestidos de Cristo, amém? Então é importante você enxergar, porque muitas vezes nós estamos fazendo coisas corretas, coisas que são bíblicas, mas não necessariamente são para esse tempo, né? E eu queria falar hoje a respeito o culto, a maneira de nós cultuarmos a Deus publicamente aqui, coletivamente, porque hoje nós cultuamos a Deus também individualmente. Você sabe, no Antigo Testamento, Deus, ele morava em uma nação, né? A nação de Judá.
mas não era em qualquer lugar. Ele morava numa cidade, era a cidade de Jerusalém. Mas não era em qualquer lugar de Jerusalém, era no templo. Não era também em qualquer lugar do templo, era no Santo dos Santos. Ou seja, Deus ele tinha um endereço. Mas a Bíblia fala que quando Jesus morreu, o véu se rasgou. E às vezes a gente pensa que o véu se rasgou para que nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos. Mas da mesma forma também o véu se rasgou para que Deus pudesse sair dali e vir habitar nos nossos corações. Então, primeiramente, primeira questão, quando nós falamos em cultuar a Deus, eu queria que você entendesse, você não cultua apenas aqui no culto. O lugar do culto ao Senhor, alguns vão falar no templo, realmente é no templo. Mas a Bíblia fala que agora nós somos o templo, amém? Fala assim, eu sou o templo. Então veja, você não precisa vir aqui para cultuar a Deus. Você vive uma vida que cultua ao Senhor. Você vive uma vida de culto a Deus. Então essa é a primeira diferença. Mas veja, o culto coletivo, ele tem o seu lugar. Você sabe, individualmente nós somos parte do corpo de Cristo, mas o corpo ele só pode ser expresso quando ele está na sua coletividade, amém? Então veja, eu pergunto, essa mão aqui, ela sou eu essa mão? Ela faz parte de mim, essa mão aqui é o Elias, mas ela sozinha não tem a capacidade de me expressar na sua totalidade. Os irmãos estão entendendo? Você individualmente é uma parte do corpo. Deus habita em você, mas você só vai ter a experiência completa quando você estiver no coletivo, em comunhão com os irmãos. E é isso, queria que você abrisse lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Ele está falando justamente isso. E ele começa falando que Jesus Cristo, ele é a pedra de alicerce, ele é a pedra fundamental, ele é a pedra onde a igreja é edificada. Mas veja, a igreja, como eu falei, ela não é mais esse prédio aqui, ele não é mais uma denominação, ela não é um lugar, ela é um edifício vivo, ela é um edifício de pessoas. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. E ele continua e fala, vós também, como pedras vivas, ou seja, como pedras que vivem, sois edificados como casa espiritual. Então veja, Deus continua tendo uma casa, sim ou não, irmãos? Mas a Bíblia fala que Deus não habita mais em casas feitas por mãos humanas. Nós somos a casa. Então individualmente você é uma peça do corpo de Cristo. Mas quando nós estamos juntos, quando nós adoramos ao Senhor como igreja, que fala que como pedras que vivem, pedras vivas, nós somos edificados e nos tornamos uma casa espiritual para o Senhor. Ou seja, a igreja, quando ela é edificada junta, é muito importante, irmãos, porque aqui a palavra é edificada, não é ajuntada. Muitas igrejas se tornam ajuntamento de crentes, se tornam ajuntamento de pedras. Não, mas são pedras que são edificadas, elas têm uma posição nesse edifício. Elas têm o lugar delas, elas estão encaixadas, elas não estão soltas, não estão passeando, não. Há um edifício que é a casa espiritual, e nós somos como se cada um fosse uma pedra desse edifício, amém? Então veja, hoje o lugar de culto ao Senhor, aliás, essa é a conversa que aquela mulher de Samaria teve com Jesus. Quando Jesus foi pedir água para ela meio-dia, o que ela fala? Olha, vejo que és profeta, então me diga uma coisa aqui, Onde que nós devemos adorar ao Senhor? No templo ou em Jerusalém? Jesus falou, em verdade vos digo que nem no templo ou não, mas que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então não é mais um lugar geográfico, mas nós somos os adoradores do Senhor, amém? Agora, veja, na velha aliança, isso é importante você entender, porque isso vai fazer diferença na sua vida cristã, preste muita atenção. Na velha aliança, irmãos, nós tínhamos um sacerdote, que fazia a cerimônia, que fazia um cerimonial. Então como é que se ministrava
a Deus. Um sacerdote, aí você vai lá no livro de Levíticos, você tem todas as orientações de como Deus queria ser adorado, como que Deus queria ser cultuado. Mas veja, era só uma pessoa que estava habilitada a fazer a cerimônia, era o sacerdote, aliás. E não era assim, você mandava o seu currículo para lá e falava assim, não, eu quero ser sacerdote. Não, você tinha que ser de uma descendência específica. Era uma tribo sacerdotal e dali somente alguns eram escolhidos para ministrar ao Senhor. Aliás, a Bíblia fala que uma vez, Datã, Coré, eles foram tentar fazer a adoração ao Senhor, foram fazer aquilo que era o papel do sacerdote, e a Bíblia fala que veio um fogo estranho e consumiu eles. Olha como o negócio é sério, irmãos. Era mais ou menos, não, pode deixar que eu vou fazer o culto hoje, e aí não era para ser você, e você era fulminado. Olha como o negócio era sério. Mas veja, essa é a realidade. É a maneira certa de fazer, irmãos? Através do sacerdote? Sim, mas no tempo da dispensação da lei. É a dispensação antiga. Eu quero dizer qual que é, na nossa dispensação, a maneira de nós cultuarmos ao Senhor. Preste atenção, irmãos. Então veja, antigamente, na velha aliança, antes de Jesus, você vinha para a cerimônia pública, talvez um culto como esse aqui, e o sacerdote iria ministrar ao Senhor. O que você fazia? Não fazia nada, irmão. Você só ficava olhando. Você trazia uma oferta, você trazia um sacrifício, você entregava para o sacerdote e ele iria ministrar ao Senhor. Amém? Agora, o que acontece quando Jesus, ele vem e ele se torna agora o sumo sacerdote? Olha lá mesmo, no mesmo texto, 1 Pedro 2, no verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito. Está aí na sua Bíblia? Quem está me acompanhando? Com o propósito, ou seja, com um objetivo. Deixa eu dizer, tudo que Deus faz tem um objetivo. Então veja, você agora se tornou uma pedra. Aliás, olha que interessante, quando Jesus pergunta para os seus discípulos e fala assim, olha, o que estão dizendo aí que o Filho do Homem, o que estão dizendo que o Filho do Homem é? E aí você sabe a história. Uns discípulos falam assim, Jesus, uns estão falando que você é um profeta, outros estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que você é Elias, e Jesus vira para os discípulos e fala assim, e vocês, o que vocês, quem sou eu para vocês? Você sabe, Pedro, esse mesmo que escreve essa carta aqui, ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que nós esperávamos. Aliás, Cristo não é o sobrenome de Jesus, irmãos. Cristo significa Redentor, aquele que viria salvá-los. Então, tu és o Cristo, ou seja, tu és aquele que veio nos resgatar, que nos veio salvar. E Jesus fala o quê? Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o Espírito do meu Pai. E eu te afirmo que tu agora és Cefas, ou seja, você agora é pedra. Pedro, pedra, não sei se vocês já perceberam isso. Tu agora é Cefas, ele era Simão. Ele era Simão. Simão no hebraico é aquele que ouve, mas agora ele é Cefas. Agora você que entendeu o Evangelho, você se tornou uma pedra. E ele fala, e sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja. Então Pedro, quando está escrevendo essa carta aqui, ele está falando disso. Olha, eu me tornei uma pedra no dia em que eu tive a revelação de quem é o Senhor Jesus. E agora vocês também como pedras vivas, ou seja, se você teve a revelação a respeito de Jesus, você se tornou agora uma pedra viva. Da mesma forma que eu fui transformado, você foi. E como pedras, acompanhando o texto aqui, sois edificados uma casa espiritual. Ou seja, Deus agora edifica uma casa, como eu falei, não é mais feita por mãos humanas, mas essa casa que a gente chama de igreja. Então é uma casa espiritual. Agora, para que casa? Será que Deus precisa se abrigar da chuva? É isso?
proteger do calor. Hoje está um frio. Será que Deus precisa de uma casa para se esconder do frio? Não! Aqui diz, com o propósito, ou seja, com o objetivo. Onde que nós queremos chegar com isso? Por que nós edificamos casa? Com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então veja, na antiga aliança, como era a maneira de culto, você ia participar de uma cerimônia e lá você se assentava e você assistia aquele sacerdote ministrar ao Senhor. E você era abençoado simplesmente por ir lá acompanhar aquela cerimônia que o sacerdote fazia. Você levava o sacrifício, entregava para ele e ele ministrava diante do Senhor. Você não podia fazer isso. Agora, na nova aliança, a Bíblia está falando que é diferente, irmãos. E presta atenção. Nós temos que fazer diferente, porque tem muita gente que ainda já está na nova aliança, fazendo certo da maneira errada, cultuando a Deus da maneira da antiga aliança. Ele ainda vem num culto como esse aqui, num domingo pela manhã, para assistir a um sacerdote. E não é isso mais a realidade dessa dispensação, irmãos. A Bíblia fala que Jesus morreu, todos nós agora nos transformamos em pedras edificadas para a casa de Deus, para que nós sejamos sacerdotes. Ou seja, a igreja dessa dispensação, cada crente agora, ele é um sacerdote do Senhor. A Bíblia fala sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, você não veio mais assistir ao culto, mas você veio prestar um culto ao Senhor. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque deixa eu dizer, assistir culto não muda a vida de ninguém. Não nessa dispensação. Talvez na anterior mudasse, porque você não podia fazer muita coisa. E aí você assistiu o sacerdote, você era abençoado por causa daquilo que o sacerdote estava fazendo. Mas deixa eu dizer, nessa dispensação, você é o sacerdote, você ministra ao Senhor, e você é abençoado quando você ministra ao Senhor, e não por assistir a alguém, não por assistir o culto. Deixa eu falar, se assistir culto fosse suficiente, irmão, tinha crente aí de 20, 30 anos que já era quase anjo. Mas qual que é o problema? Ele está fazendo certo da maneira errada, ele está numa dispensação diferente. Ele tinha que ter nascido há 3.000 anos atrás, porque na ideia de muitos ainda é chegar e assistir ao culto. Você não veio assistir ao culto, você veio prestar um culto ao Senhor. Isso vai fazer a diferença na sua vida cristã, irmãos, porque, veja, muitas pessoas, elas vão para uma reunião como essa, elas ficam atrás e ficam procurando o homem de Deus, o homem que tem a oração poderosa, o ministro que ora e a pessoa é curada, mas ela não entendeu que ela tem tudo isso hoje, nela mesma, porque o Espírito Santo que habita em mim, habita naquele irmão que opera milagres, habita em você também. E o desejo de Deus é que nós sejamos uma nação sacerdotal, uma nação santa, e não apenas lidar com um único homem. Fica parecendo que Deus não gosta muito de gente, né? Aí você pega um representante aí para falar comigo, porque vocês falam muito de uma vez, vocês ficam orando aqui na videira e fica todo mundo orando ao mesmo tempo, fica difícil de eu entender. Escolhe um e ora por todo mundo. Parece que é isso. Aliás, você sabe que foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés subiu para falar com Deus e Deus queria que toda a nação se tornasse sacerdotes. O que o povo falou para Moisés? Não. Fala tu com Deus e aí você fala conosco. Nós não queremos falar com Deus. Mas esse nunca foi o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é que todos nós fôssemos sacerdotes. Todos nós nos relacionássemos diretamente com Ele. Você imagina a tristeza dos céus de ver os filhos que não falam com o pai, os filhos que não desfrutam da presença, que ficam simplesmente, como eu falei aqui domingo passado, um evangelho de segunda mão, um evangelho na mão dos outros, um evangelho terceirizado, é o outro que ora, é o outro que louva, é o outro que faz milagre, é o outro que evangeliza, você nunca faz nada, é só
aquele evangelho assim de segunda mão, só a experiência dos outros. Não, Deus quer que você tenha uma história com Ele, Deus quer que você tenha um relacionamento diretamente com Ele, que tenha a sua própria vida com Deus. Foi para isso que Jesus morreu. E você vai ver lá em Apocalipse 3, fala que Jesus morreu para que nós nos tornássemos reis e sacerdotes do Senhor. Reis e sacerdotes. Eu falei, a próxima dispensação vai ser a dispensação do reino. Vai ser a dispensação onde o Senhor Jesus vai vir sobre essa terra e vai estabelecer o seu reino aqui. E a Bíblia fala que os crentes irão reinar com Cristo, mas não se engane. Só vai reinar com Cristo quem já reina agora. Só vai ter intimidade com o rei quem já tem intimidade agora. Você não vai construir nada depois, a sua história com Deus, ela é estabelecida no hoje. Só vai ser sacerdote quem já é sacerdote hoje, irmãos. Sabe, eu lembro que estava pregando sobre isso, já preguei umas outras vezes sobre o sacerdócio. E eu não queria que você confundisse, porque numa cela uma irmã falou, não, o sacerdote da minha casa é o meu marido. E veja, eu não discordo disso porque é bíblico, mas eu não estou falando no sentido de liderar, mas quando eu estou falando da relação com Deus. Quer dizer, irmã, que você não ora a Deus, é o seu marido que tem que orar por você? Não, não é isso. Quando eu estou falando de sacerdote aqui, não no sentido de uma posição de organização, mas eu estou falando uma posição de um relacionamento com Deus. Ou seja, todos nós ministramos ao Senhor. Então nós temos que virar a página, irmão, senão nós vamos correr o risco de estar fazendo certo da maneira errada. Então como é que nós devemos fazer nessa dispensação, como sacerdotes? Como é que nós prestamos o culto ao Senhor? Ok, pastor, eu entendi que é diferente, eu não venho, prometo para o Senhor que eu nunca mais vou vir assistir o culto. Eu vou vir prestar um culto ao Senhor aqui. Mas como é que então que eu vou ministrar ao Senhor? Você sabe, na igreja ali de Atos, na igreja que Jesus Cristo estabeleceu, o negócio era um pouco mais simples, porque as reuniões eram menores. Aliás, eram reuniões que eram mais parecidas com as nossas células. E é por isso que nós entendemos que as células, elas são a maneira bíblica de cultuar ao Senhor. Então você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele orientando os irmãos lá de Coríntios, e falando como é que eles deviam proceder na reunião deles. E ele fala, olha, numa reunião, um tem salmo, o outro tem uma palavra profética, o outro tem cânticos espirituais. Ou seja, você vê que não havia crente que ficava sem fazer nada. Todo mundo tinha algo para acrescentar na reunião. E eu até entendo, irmãos, que tem crentes que são novos na fé e talvez eles não tenham muito com o que fluir, mas é inconcebível na cabeça de Deus, a igreja que Ele estabeleceu, ser apenas 2% da igreja que funciona, da igreja funcional, e você ter 98% de crentes que ficam apenas assistindo. Isso não tem nada a ver com a igreja, irmãos. A igreja é um organismo vivo, amém? Você já parou para pensar se a igreja fosse uma parte do corpo que tivesse que movimentar todo o resto? Como que ia ser sobrecarregado? Então, o corpo funcional, cada crente precisa entender o seu papel e funcionar como um ministro do Senhor. Então, veja, como é que nós fazemos isso dentro do nosso culto, dentro da nossa maneira? Como eu falei, dentro de um ambiente menor é simples, você já entendeu. Como é que você vai fazer lá na reunião da sua célula? Como que você vai fazer isso, irmãos? Então veja, toda semana a gente se reúne em grupos menores, e aí você tem alguém que a gente chama de líder, mas qual que é o papel do líder da célula? Ele é o papel organizacional, ele cuida daquele grupo, ele organiza para que as coisas funcionem. Mas o que é a célula que funciona? É a célula onde os crentes funcionam como... Vou voltar lá no começo. Como ministros, como sacerdotes. Amém? Então tudo que a gente faz aqui é para que você possa exercer o seu papel como sacerdócio. Porque a igreja neotestamentária, a igreja nessa dispensação, não é mais uma igreja que assiste um único sacerdote, mas nós somos a igreja
de sacerdotes. Jesus morreu para que todos nós tivéssemos acesso. Então, na reunião, todos nós precisamos funcionar como sacerdotes. Então, nós fazemos a reunião e aí os irmãos vão compartilhar, mas deixa eu dizer, da mesma forma, como lá na igreja de Atos. Um tem palavra de conhecimento, ou seja, né, vulgarmente conhecida como profecia. O outro tem um salmo para encorajar, o outro ora por outro irmão, mas todos os crentes precisam funcionar, amém? Não terceirize a sua vida com Deus, irmãos. Não delegue para outros. Para de viver o evangelho de segunda mão. Deus quer que você tenha uma experiência com Ele. Mas como é que nós funcionamos nesse culto aqui? Eu queria focar hoje, porque eu acho que na célula nós funcionamos bem. Mas eu acho que nós precisamos crescer ainda nesse culto coletivo. Como eu falei, uma parte da igreja é uma espécie de culto, mas há uma outra, que a Bíblia fala que quando nós nos reunimos, nós se tornamos a casa espiritual. Nós temos a expressão da completude do corpo. Mas veja, nós ainda temos muitos poucos membros que se manifestam. Basicamente essa boca, eu sou a boca, né, nesse momento, pelo menos. É a boca, às vezes é um outro irmão que funciona de uma outra forma. Agora você já imagine uma igreja onde cada crente ministrasse, cada crente fluísse nos dons. E você está louvando aqui, um irmão libera uma palavra de Deus para você, um outro irmão vem orar, o outro vem ministrar cura, o outro pede a palavra e vem liberar algo da parte de Deus, sabe? Todos nós somos chamados a funcionar. Então, veja, o nosso culto, ele consiste basicamente, culto de domingo de manhã, em 3 partes, irmãos, amém? Quantas partes? 3. Os irmãos estão atentos. Geralmente nós começamos com o louvor. Então, como que nós ministramos ao Senhor no louvor? Como eu falei, na dispensação antiga você via o ministro, você ia assistir ao sacerdote, mas agora, na dispensação da graça, da nova aliança, você é o sacerdote. Como é que você ministra no momento do louvor? Você ministra louvando ao Senhor. Então veja, os músicos aqui, eles não estão louvando para você, eles não estão ministrando ao Senhor no seu lugar, mas eles estão tocando, ministrando para que você possa ministrar ao Senhor. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Lembra que eu falei que Deus habitava numa nação, mas que era numa cidade, mas que era num lugar, que era o templo, e não era em qualquer lugar do templo, era no santíssimo lugar, era no Santo dos Santos. E que hoje Deus não habita mais nesse lugar. Hoje não existe mais o templo, irmãos. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, se você não está há muito tempo com a gente, que dentro desse prédio físico aqui não tem nada a ver, Deus está dentro de nós. Porque um dos pensamentos da antiga aliança, né? Como eu falei, pensamento correto da maneira errada. É o quê? Que talvez esse púlpito aqui seja um lugar melhor do que essa cadeira aí. Deixa eu dizer, não é. Isso não é bíblico, isso não é, pode ter sido bíblico na antiga dispensação. Na nova aliança não é mais, irmãos. Porque não é aqui, não é ali. Como eu falei, Jesus falou para aquela mulher samaritana, não é em Jerusalém, não é no templo. Importa que adore em espírito e em verdade. Ou seja, Deus está na vida de cada adorador. Porque qual que é o pensamento? Não, se eu não estou aqui em cima, eu não preciso louvar. Ou meu louvor aí, quantas vezes, irmãos, eu já vi pessoas que falam, pastor, eu queria tocar no louvor, eu queria cantar. Você fala, mas irmão, por que você quer cantar? Não, porque eu quero adorar ao Senhor. Mas você não adora onde você está? Já começou com o pé esquerdo comigo, né? Porque veja, quem está aqui está servindo a igreja, mas veja, quem está aí adora da mesma forma de quem está aqui, irmãos. Não é mais uma posição geográfica, mas é uma atitude. Veja, se você é um ministro do Senhor, você adora aí, você adora lá no seu trabalho, você adora no seu carro, você adora na sua casa, você adora no chuveiro, porque você é um adorador. Esse é o papel do sacerdote, não importa a posição. Agora é claro, irmãos, que é gostoso adorar congregacional, quando a igreja está junto. Por isso a gente cria todo o clima, né? Abaixa a luz,
põe umas luzinhas piscando, faz uma música bonita. Mas podia ser a irmã Josefina que desafina cantando aqui da mesma forma. E está adorando a Deus do mesmo jeito. O importante é que você esteja adorando ao Senhor. E eu também quero fugir dos estereótipos, né? Porque às vezes a gente acha que adorar é aquele cara que move, chora e rola. Não, não precisa. Cada um adora da sua maneira, mas tem que adorar, irmãos. Não fique indiferente, porque, veja, você é um adorador. Você é um ministro. Então, o culto ele começa com a adoração, começa com a rendição, começa com o quebrantamento. Se você não entender a realidade da nova dispensação, o que vai acontecer? Você vai assistir o louvor, você vai... Ah, não, umas músicas legais aqui, eu vou cantar. Não, é o momento de você adorar, momento de você se render. A ministração, ela começa com o louvor, amém? Você sabe, irmãos, a rigor nós não temos nada que podemos oferecer a Deus. Você não tem nada. Não temos nada para oferecer a Deus. Então, até para poder oferecer algo a Deus, nós precisamos que Ele nos dê, para que a gente possa entregar de volta. É como lá na Bíblia, lá em Apocalipse, fala que os anciãos vão pegar as suas coroas e vão lançar diante de Deus. Agora, quem que deu as coroas para os anciãos? É o próprio Deus. Em si, nós não temos nada para o Senhor. Então, como que nós chegamos diante de Deus para prestar um culto ao Senhor? Primeira coisa, recebendo dEle. Porque eu não tenho nada para oferecer. A única coisa que eu posso oferecer é aquilo que Ele mesmo me deu para oferecer a Ele. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então veja, o culto ele começa com louvor, que é um momento de quebrantamento, é um momento de esvaziamento. O que é quebrantar? Você pega um vaso, você quebra ele, para ele ficar vazio. Deus só pode colocar se você estiver vazio. Se você vem cheio de coisas do mundo, se você vem cheio das suas ideias, vem cheio dos seus conceitos, cheio da sua religiosidade, deixa eu dizer, Deus não pode fazer nada. Aliás, esse foi o problema com os fariseus. Nenhum fariseu recebeu nada de Jesus. Por quê? Já estavam cheios. E estavam cheios da palavra, cuidado. Fazendo o certo, da maneira errada. Os irmãos entendem? O diabo, quando foi tentar Jesus, ele usou a palavra, irmãos. Então, muito cuidado com a palavra mal colocada. Você pode ser bíblico, mas você pode estar fazendo aquilo que é certo, aquilo que é bíblico, no momento errado, da maneira errada, no contexto errado. Então, por isso nós temos que discernir aquilo que Deus quer fazer. Aliás, lá no deserto, quando aquele povo estava caminhando, era interessante, porque Deus estava ensinando justamente isso para o povo. E aí, como que ele fazia para ensinar? Durante o dia, você sabe, aquele calor escaldante, ele se movia na forma de uma nuvem. E à noite, naquele frio do deserto, ele se movia numa forma de uma coluna de fogo. Então, Deus estava ensinando a pessoa a seguir o seu passo. O cara podia ter ideia que não, eu quero andar no meu passo. Você pode ir, mas a nuvem fica. Então é importante a gente discernir o que Deus quer fazer, para fazer de acordo com Ele, porque até a nossa adoração, até servir a Deus é da maneira dEle, é Ele que dá para a gente poder fazer. Então o nosso culto, como casa espiritual, nosso culto coletivo, ele começa com um momento de louvor, momento dos sacerdotes se esvaziarem para poder receber de Deus. Nunca mais, irmãos, venha com uma postura diferente. Sabe, não venha para escutar o louvor, não venha para ver o que os músicos estão cantando, não, você veio para você ministrar ao Senhor. Você é o ministro, você tem que ter essa mentalidade, não levanta a sua cara, vou lá ver o que está acontecendo lá na igreja videira. Não, meu irmão, você vem prestar um culto ao Senhor, garanto que a sua postura vai ser diferente. Aqui é mais fácil, que não dá para acontecer muita coisa, mas pensa no Brasil, onde o culto é à noite, e o cara acorda domingo, vai jogar uma bola, estou falando dos homens, né? Aí come aquela churrascada, assim, pacha de comida, aí vai assistir televisão e tal. O cara chega à noite e não aguenta mais. Tá. Agora, se ele tem consciência que ele está indo prestar um culto, se ele é um sacerdote, ele já vai se preparando. Irmãos,
Você pode falar que é porque eu venho pregar aqui, mas eu acredito que isso tinha que ser para todo mundo. Quando chega, eu já não gosto de marcar, os irmãos que andam muito tempo comigo sabem, eu não gosto de já marcar coisa no sábado à noite. Porque sábado à noite eu já estou com a mente aqui no culto. Se mandar a mensagem para mim sábado à noite, eu não respondo. Se mandar domingo de manhã aqui, pode acabar o mundo. Eu não atendo telefone, porque eu estou focado. Eu vou prestar um culto ao Senhor. Mas essa não pode ser a mentalidade do pastor, essa é a mentalidade do sacerdote. Você está me entendendo como essas coisas vão fazer diferença na sua vida? Se você entender que você veio aqui prestar um culto ao Senhor, você se prepara, há uma expectativa da sua parte. Você sabe que todo mundo conhece aquela cena que Jesus chegou no templo e meteu o pé nas bancas dos vendedores, né? E fala assim: vocês estão roubando na casa do meu pai. Queria que você entendesse essa cena. Quando alguém ia até o templo sacrificar ao Senhor, ele precisava trazer um animal, né? Então, um animal geralmente de 3 anos de idade. Então, eu imagino que quando uma vaca dava uma cria, né, ele ia pegar um bezerro, ele tinha que escolher o melhor bezerro. Ele ia preparar aquele animal desde o nascimento. Ele falava assim: não, você vai ser separado, porque daqui a 3 anos eu vou lá no templo de Jerusalém oferecer você como sacrifício. E eu fico imaginando todos os dias, quando esse senhor fosse alimentar aquele bezerro, ele já sabia o propósito que havia sido designado, e ele alimentando e sabendo que ele ia ser sacrificado. E aí dali, depois de 3 anos, ele ia pegar esse animal, e muitos, né, viajavam por dias até chegar em Jerusalém, e ele carregando aquele animal junto, e ele sabendo que aquele animal estava sendo conduzido para ser um sacrifício ao Senhor. E aí eu imagino ele chegando diante aquela fila talvez de pessoas sacrificando, ele na fila com aquele animal, olhando para aquele animal e sabendo que dali a pouco ele ia ser sacrificado. Eu não sei se é possível isso, mas você desenvolver até uma empatia, né, com algum bicho, com algum animal seu. Deve ter, porque eu sei que o Valdeci bota o nome nas vacas. Tem uma lá que chama Only, não é? Está viva Only? Vai matar Only vai ser difícil, né? Porque você já pegou. Até eu já peguei na vaca. Diz que ela fica meio sozinha assim. Ele vendeu o gado e ela não quis subir no caminhão, né? Vaca esperta essa. Mas você imagina que foi criando uma empatia, e aí, naquele momento, ele entrega aquele animal, e você sabe o que esse animal representa? Esse animal representava o Cordeiro de Deus, que iria ser sacrificado, e queria morrer por nós. Então veja, Deus não está preocupado com o sangue de animal, Deus não está preocupado com o bezerro, mas Deus queria que você entendesse o valor daquele animal que ia ser sacrificado para que os pecados fossem expiados. E aí o que os vendedores estavam fazendo? Você sabe, o ser humano é fantástico para fazer a bagunça, né? Não, que esse negócio de ter trabalho, de trazer animal até aqui o templo. Você vai com dinheiro, chega lá na porta do templo, dá o dinheiro, o cara te dá o animal, você entra na fila, pá, ele mata. Você nunca viu aquele animal na vida, você não tem nada a ver com ele. Não era isso que Deus queria. Não era isso que Deus... Por isso que Jesus ele vai lá e acaba com aquilo. O que eles estavam roubando? Eles estavam roubando aquilo que Deus gostaria de fazer com ele, com o sentido todo ali, que era sacrificar o animal. Então veja, havia o efeito, na verdade, era toda a preparação que ia culminar naquele momento. Você sabe, nós como sacerdotes precisamos vir para um culto ao Senhor, como um culto ao Senhor. Eu me lembro que eu sempre ouvi isso, sabe, o problema, por exemplo, para um pastor, não é você vir aqui e pregar quando alguém fala assim: Luiz, você vai pregar semana que vem. O Luiz vai começar a tremer agora e vai sair daqui, já vai começar a preparar a palavra. O problema não é isso, vou pregar semana que vem. O problema é quando for pregar lá na 100ª vez, se ele vai fazer isso com a mesma dedicação, com a mesma preparação, com a mesma expectativa que ele preparou pela primeira vez.
sabe? E às vezes nós nos tornamos tão automáticos naquilo que nós fazemos, que a gente vem para um culto como se fosse qualquer coisa. Não, eu já estou no culto, daqui a pouco eu vou almoçar lá em tal lugar, e eu vou fazer outra coisa. E se Deus quiser te segurar aqui até as 8 da noite? Ah não, pastor, porque eu tenho um outro compromisso. Sabe, irmãos, nós somos sacerdotes. Nós viemos prestar um culto ao Deus vivo. Não trate Deus como se fosse só um ídolo, como se fosse algo automático, uma simples religião. Ah, eu vou lá, eu vou ouvir uma palavra, aí depois eu estou com a cabeça, eu tenho que fazer isso, tenho que passar em outro lugar. Não, irmão, nós temos que vir prestar um culto. Sabe, isso tem que ser gestado. Sabe, no sábado, amanhã você já começa a pensar no domingo que vem. Domingo que vem eu vou estar preparado, porque o tempo é o momento de eu ministrar ao meu Deus. E eu venho prestar um culto. Se esse pastor prega bem, prega mal, se a música está boa, se não está, se desafinou, se não desafinou, se orou, não importa. Eu vim prestar um culto ao meu Deus. A gente se tornou consumidor. A gente veio pegar um produto, né? E o inglês sacaneia, né? Pegar um serviço. Eu fui no serviço, no service, né? Então, você veio assistir. Não, você veio prestar um culto a Deus. Aqui é o ambiente onde sacerdotes estão ministrando ao Deus vivo. É uma experiência, é um relacionamento. Você não veio assistir, você veio interagir com a divindade. O culto é uma interação. Na antiga dispensação, lá no Velho Testamento, não havia interação. Era o sacerdote e Deus, as pessoas olhavam. Mas não é isso mais, irmãos. Aqui, 1 Pedro fala: vós sois edificados como casa espiritual, com o propósito de seres sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então você veio prestar o culto ao Senhor. Então isso, como eu falei, usando o nosso exemplo aqui, o louvor. Então começa no louvor. É o momento de você, aliás, começa antes. Começa na preparação. Como é que você vem para o culto? Como é que você se prepara para esse momento? Qual que é a expectativa que você chega? Irmãos, isso faz uma tremenda diferença. Eu brinco com os irmãos, vem pregador de fora aqui, ele fala as coisas, uau! Não, escreve no Instagram, olha lá o que o pastor falou. Mas, gente, eu falo isso toda semana. Mas é expectativa, e o oposto também, né? Eu, quando vou na igreja deles, eu aproveito, né? Tiro casquinha também. Mas é expectativa. A palavra é a mesma, a palavra é poderosa. Tanto faz eu, qualquer um falando, é a palavra de Deus. Mas a nossa expectativa faz a diferença. Então, o culto, ele não começa aqui, ele começa antes, começa na sua preparação, começa no seu preparo espiritual, começa na sua expectativa. Expectativa de quê? Vamos ver o que esse pastor tem para nós hoje. Eu participava de uma igreja muito grande no Brasil, e lá era uma igreja tão grande que eram 7 pastores. E uma vez o pastor principal lá comentou comigo, tinha gente que tinha coragem de ligar lá e perguntar quem que ia pregar no dia. Vai pregar o Espírito Santo, por quê? Mas tem gente que está tão virado, o negócio está tão maluco, que se não tiver um ex-BBB, se não tiver um cantor, se não tiver um não sei o quê, o culto, não vou não nesse culto. Pelo amor de Deus, deixa de ser consumidor, isso não tem nada a ver com o evangelho, isso aí não é igreja. Nós somos sacerdotes, nós vamos prestar um culto. Ok, não quer vir aqui, não vem, vai onde você for, mas vai prestar um culto, não vai para assistir ninguém. Então veja, você chega já pronto, aí o momento do louvor é o momento que a gente começa a ministrar ao Senhor. Mas quem ministra? Aqui? Não, aqui não. Vou falar, aqui é um dos que menos ministra. Aqui a gente está preocupado com o volume, eu falo ali, sai no fone deles aqui, e eu estou xingando todo mundo, e olhando para a projeção, e apaga a luz lá, e pega um que correu lá, nós é menos aqui, mas é para você ministrar ao Senhor. É para você como ministro.
Como eu falei, o culto que se presta ao Senhor, ele começa com esvaziamento. É o momento de você quebrantar, desconectar com as coisas do mundo, permitir que o Espírito Santo comece a te conduzir e a te encher com aquilo que você vai liberar, você mesmo vai devolver ao Senhor. Então, nessa dispensação, nessa aliança, nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Como eu falei, não tem a ver com estereótipo, não é a maneira, fulano, a louva pulando num pé só, não importa a sua maneira, mas não seja indiferente. Não seja indiferente. Depois disso, nós temos a palavra em si. A palavra, o pastor que ministra. Agora sim, pastor, você é um sacerdote, está vendo? Não, não é. Talvez, se você pegar essa figura no Novo Testamento, entre os dons que servem à igreja, não é nem o pastor que ministra a palavra. A Bíblia fala que é o mestre. É o dom de mestre, aquele que ensina. Por quê? Você sabe, os pais da igreja reformada, eles eram professores. Né? Martinho Lutero, ele era advogado, ele era professor. Então, você pega João Calvino, ele era professor. Então, talvez a igreja assumiu essa identidade por conta dos seus pais, e se tornou esse culto aqui como um culto parecido com um culto de ensino. Apesar que eu exorto os irmãos, porque nós temos na terça-feira a escola bíblica, onde realmente nós aprendemos. Mas talvez esse momento do culto aqui você falar, agora sim, o pastor que vai ministrar a Deus, né? Primeiro, eu não estou necessariamente ministrando a Deus, aqui eu estou ministrando à igreja. Mas ainda assim você tem como ministrar ao Senhor durante a palavra. A primeira coisa, a Bíblia fala lá em Hebreus 4:2, se você está acompanhando aí, porque também Hebreus 4:2, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Fala assim, nada lhes aproveitou. Fala, faz com o dedinho assim, nada lhes aproveitou. Você imagina, cara, você acordou cedo, nesse frio. Você escolheu uma roupa boa, você pegou o carro, veio aqui, tá? Me aguentou aqui até 12:30 e não valeu de nada. É ruim demais. Mas aqui Paulo está dizendo isso, olha. Paulo não, o autor de Hebreus, não se sabe se é Paulo. Porque também foram pregadas as boas novas, ou seja, como a eles, ou seja, eles ouviram o evangelho. A mesma mensagem que o irmãozinho aqui ouviu, o outro ouviu ali. Já viu isso, irmão? Você sai do culto, o irmão sai cheio, que culto poderoso, o outro fala, não senti nada. Ó, a mensagem é a mesma. É a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem defeito, irmão. Então, o problema está no receptor que está meio quebrado. Está no seu rádio, está sintonizando bem. Então, mas isso que aconteceu aqui, olha, também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Por que não valeu de nada para eles? Olha o que diz em seguida. Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviam. Te peguei agora. Você achava que a culpa era só do pregador, né? Mas aqui está dizendo que quando a gente ministra o evangelho, é um caminho de mão dupla. Tem uma parte que eu faço e tem uma parte que você tem que fazer. Qual que é a minha parte? Minha parte é mais fácil. É liberar a palavra. Agora, quem recebe tem que receber de que forma? Olha que legal. Eu gosto até do termo aqui. Porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviu. Ou seja, você que recebe tem que ter fé. E aí você pega essa mensagem, mistura ela com a sua fé, e aí você introjeta essa mensagem. Os irmãos estão entendendo? Então, ou seja, você pode ouvir quantas palavras quiser, pode ser pastora, pastriz, apóstolo, apostila, pode ser o subdeus falando para você. Se você não estiver com fé, e você não pegar essa mensagem, misturar com a fé, e a palavra que está aqui na Bíblia é misturar, de nada vai adiantar essa mensagem. Ou seja, mesmo enquanto eu estou ministrando aqui, e aparentemente
você não está fazendo nada, você não está ministrando ao Senhor, eu quero dizer que você ministra ao Senhor com a sua fé. Da maneira como você recebe a palavra de Deus. Aliás, Jesus ele falou assim, não me vereis até que recebais aquele que vem em nome do Senhor. O que Jesus está falando, irmãos? Você já viu aquelas pessoas que elas não conseguem reconhecer que Deus usa homens e mulheres? Para ela é só Deus, é síndrome de Adão, só vale se Deus falar comigo. Ele não tem humildade de crer que Deus usa pessoas. Então Jesus está falando o seguinte, olha, você não vai me enxergar, você não vai ouvir de mim, até que você diga, bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor. Deus usa pessoas, e deixa eu dizer, Deus se revela a você através de pessoas. Então veja, tem gente que vê o pregador, que vê o pastor, ou veja quem está pregando, e não é só um homem, é só um estudo, né? A gente fala, você sabe, irmãos, eu nunca fui preocupado com título, porque eu era advogado no Brasil, né? E tinha uma graduação muito reconhecida lá. Então, para mim, quando eu fui ser pastor, aos olhos humanos, foi até um downgrade, né? Era assim, tipo, algo menor. Então, eu nunca fui preocupado que o cara me chamasse de pastor. Mas eu vejo que tem pessoas que falam, o Elias, né? E não o pastor Elias. E algo me incomoda, não com relação a mim, mas é que ela não enxergou aquilo que Deus, a posição que Deus colocou. Não, para ele é alguém normal, é alguém tipo, não, né? Nós somos todos ministros, né? Você não está falando que nós somos sacerdotes, né? Não tem um valor, não tem um peso, não tem uma diferenciação, irmãos. E deixa eu falar, eu não perco nada com isso. Mas eu imagino que muitas pessoas deixam de receber. E como eu estou falando, não é uma questão de título, mas é uma questão de posição. Às vezes a maneira dela falar expressa só aquilo que já está no coração dela. Não, isso é só mais um falando. Eu podia estar lá fazendo a mesma coisa, sabe? Então veja, ela não vai receber. Porque é importante que você reconheça a vida de Deus e aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Então, qual é o nosso papel como ministros durante a ministração da palavra? Receber com fé, receber de Deus, reconhecer a voz de Deus, deixar o Espírito Santo ministrar no seu coração. Em outras palavras, abrir o seu coração para que o Evangelho entre. Tem uma frase bem legal, que a mente é igual ao paraquedas, só funciona se estiver aberta. E tem gente que vem com a mente fechada para o culto, ela não está aberta para nada. Eu me lembro uma vez que eu fui numa igreja, e assim, o cara muito simples, um pouco estudo, mas uma palavra de Deus demais, assim. Fui tremendamente abençoado por aquilo que ele falou, e um colega meu, depois eu fui comentar, não, você viu que ele falava errado, tal coisa? Eu falei, sério, cara, que você foi prestar atenção? Foi nisso. O cara está preocupado do jeito do cara falar. Sabe, são esses que não recebem nada do carpinteiro. Porque a Bíblia fala que Jesus foi a pedra de tropeço daqueles que se achavam doutores da lei, que se achavam mais importantes. Sabe, irmãos, reconheça a palavra de Deus. Sabe, venha com o coração aberto. O pastor está cheio de defeito. Não venha ouvir ele, ouvir a palavra de Deus. Escuta do seu irmão. A Bíblia fala daqueles que recebem o galardão dos irmãos. Sabe, reconheça a vida de Deus nos seus irmãos. Mas tem um monte de defeito. Meu irmão, separa aquilo que é ruim, pega aquilo que é bom, aquilo que é de Deus, sabe? Nós precisamos receber mais uns dos outros. Como eu falei, aqui é um corpo. Às vezes a gente só recebe de um membro do corpo, você só está ouvindo a boca, mas tem tanta coisa expressando Deus do seu lado. Mas a nossa maneira religiosa de olhar só para o sacerdote, como eu falei, da maneira certa, ou do jeito certo, na maneira errada. Porque no Velho Testamento era o sacerdote, hoje não, irmãos. Hoje nós temos a vida de Deus permeando em nós todos. E deixa eu dizer, você já deve ter percebido, eu tenho talvez uma porção, uma fração daquilo que é a expressão de Deus. Porque homem nenhum pode expressar a plenitude, a completude do que é a glória de Deus. Então, se você só consegue olhar para o pastor, você está perdendo muita riqueza que tem no corpo.
Você está perdendo muito mais que Deus queria fazer com você no convívio dos irmãos. Por isso é importante, irmãos, sermos igreja, andarmos juntos, podermos compartilhar uns com os outros, porque isso é a vida compartilhada, é a vida de Deus. Sozinho ninguém consegue ter isso, ter essa expressão. Mas há também uma outra forma, irmãos, de nós participarmos durante a palavra. Eu falei que você recebe, a sua parte é receber com fé a palavra e abrir o coração. Mas também quando nós recebemos a palavra, nessa via de mão dupla, nós precisamos liberar a palavra também. E você sabe, a palavra que nós usamos é a palavra amém. Amém é um dos nomes do Senhor Jesus. E amém significa assim seja, está confirmado. Sabe, quando Deus ele te libera algo, você precisa tomar posse daquela palavra. Você tem que receber aquilo. Eu sei que às vezes a gente é muito bom com maldições, né? O irmão está com uma unha encravada, ele olha lá no Google, o cara é câncer. Ixi, aí ele toma posse daquilo de tal forma e começa a acreditar. Por que nós não somos assim para as coisas de Deus? Sabe, por que nós não declaramos? Comportamento correto. Na hora errada. Abre lá em Deuteronômio 27, 14. Vou mostrar para você. Deuteronômio 27, 14, o Senhor Deus está falando das bênçãos e das maldições para o povo de Deus. Deuteronômio 27. E provavelmente você conhece Deuteronômio 28. Sim ou não? Bendito serás na entrada e na saída. Bendito será o fruto do teu ventre, fruto do teu campo. Sim ou não? Sim. 28 tem uma relação de bênçãos aqui. Maravilhoso. Se ouvires a voz do Senhor, bendito o fruto do teu ventre, bendito o cesto, a tua amassadeira. Isso é o 28. Mas no 27 estão as maldições. Deus fala das maldições e aí ele fala daqueles que não obedecem, daqueles que não fazem o correto. E aí vem lá no 14. E esses para amaldiçoar estarão sobre o monte Ebal. 15. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão. 15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição. 16. Maldito aquele que desprezar o seu pai. 17. Maldito aquele que mudar os marcos. Enfim, é uma lista de maldições. E agora é interessante que no final de cada uma delas, o povo tinha que falar amém. É como eu falo assim, você vai ter uma semana horrorosa. Fala, amém. Pode olhar, olha na sua Bíblia. Olha lá, 14. Maldito todo mundo, amém. 16. Maldito aquele que desprezar o seu pai. E todo o povo dirá, amém. 17. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo. E todo o povo dirá, amém. Então veja, irmãos, por que aqui, nas maldições, o povo tinha que falar amém? Mas lá no 28, quando fala das bênçãos, não havia o amém. Porque a punição dos céus, irmãos, o erro, todos sabiam que o homem não dava conta. Deus sabia que o homem ia falhar. O problema é que muitas vezes nós ainda temos o amém para as maldições. Uma brincadeira que eu ouvi um pregador falando, olha, eu posso falar aqui que você é abençoado, que vai dar tudo certo na sua vida. Você fala, ok, pastor, obrigado. Mas se eu falar assim, olha, irmão, você toma cuidado. Tem um laço do diabo para você. Amanhã você se prepara. Rapaz, tem gente que nem vai sair de casa. É ou não é? Se eu falar, amanhã você vai ser muito abençoado. Vai ver o irmão, vai te dar uma proposta de trabalho, você vai encontrar uma oportunidade que você nunca viu. Ah, pastor, obrigado. Pensamento positivo, lindo, né? Por que nós temos tanta facilidade em falar amém para as maldições? Maneira correta, porque isso é bíblico. No lugar errado. Essa é a maneira do Velho Testamento, do favor merecido. Porque dependia de você. E a Bíblia fala que homem nenhum deu conta de cumprir a lei. Então as maldições, com certeza, elas iriam acontecer. Mas eu quero contar uma coisa para você hoje. Lá em 2 Coríntios 1, 20, fala assim, pois tantas quantas forem as promessas de Deus.
Quem tem promessa de Deus aqui? Todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Eu quero dizer, hoje você pode dizer amém com toda a fé, porque por causa de Jesus Cristo, você vai ser abençoado. Irmãos, muda a sua fé. Muda a sua fé. Você tem que duvidar agora da maldição. Você tem que duvidar agora das coisas ruins. Porque a chave virou por causa de Jesus Cristo. Agora nós temos que dizer amém para as bênçãos de Deus. E a palavra do Senhor diz: tantas quantas forem as promessas de Deus. Deixa eu dizer, eu perguntei se você tem promessa, mas eu quero dizer que todas as promessas na palavra de Deus são para nós. Sabe, eu gosto de ler o Antigo Testamento, as promessas para o justo. E eu penso, sou eu. Ah, você está se achando bom demais? Não, eu sou horrível. Mas porque Jesus me fez justo. Agora eu posso tomar posse de toda a promessa para o justo. Amém? A Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu falo, sou eu. Sou eu, o justo sou eu, não por causa de mim, irmãos, por causa de Jesus Cristo, que eu recebi o presente da justiça dele. Então veja, hoje nós temos que ter fé para o sim, para o amém. Então quantas forem as promessas, todas elas nós temos o sim. E por isso, por intermédio dele, presta atenção, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. A maneira como você ministra ao Senhor, nessa parte do culto, que é a parte da palavra, como que é, irmãos? É tomando posse, recebendo a palavra com fé. E como é que você toma posse? A palavra diz, fala aqui, que você, através do amém, você recebe quando você fala amém, ou seja, eu recebo, assim seja, eu concordo, está ligado, porque a Bíblia fala que as chaves dos céus foram entregues para a igreja, aquilo que a igreja ligasse na terra seria ligado no céu, aquilo que a igreja desligasse na terra seria desligado no céu. Irmão, isso não é pouca coisa não. Que poderoso, irmãos. Você não tem noção do que é a igreja, né? Você sabe, a primeira vez que é mencionada igreja no Velho Testamento é Betel, quando Jacó, ele põe uma pedrinha ali para fazer de travesseiro, e ele tem um sonho, e esse sonho ele vê uma escada, né? Eu brinco, a primeira escada rolante, uma escada com anjos subindo e descendo no céu, e ele acorda e ele fala, meu Deus, isso aqui não é nenhum outro lugar senão a casa de Deus. Ele chama ali de Betel e derramam óleo. Então é o primeiro lugar na Bíblia onde é mencionado casa de Deus, a igreja do Senhor. Deixa eu dizer, ainda nos dias de hoje, quando a igreja se reúne, é colocada uma escada até os céus. Anjos sobem e descem nesse lugar. Anjo está levando a sua oração e está trazendo as bênçãos de Deus. Irmão, nós temos que crer nisso. Foi entregue uma chave para nós. Nós não temos noção do que é isso, irmãos. Os irmãos estavam lá orando por Pedro. Pedro estava preso aí. Eles na reunião morrendo de medo, secreto, porta fechada, de madrugada. Os irmãos daqui a pouco. Ai, quem que é? Será que é? Deve ser um soldado romano que chegou aqui. Ei, se esconde. Vai lá. Quem que é? Aí ninguém teve coragem de abrir. Daqui a pouco, Pedro. Ué, vocês não estavam orando para eu ser libertado? Estou aqui. Você não tem noção do poder da sua oração. Sabe, esse é o poder da igreja, irmãos. Esse é o poder. Se a gente tivesse noção do poder da oração, a gente orava muito mais. Mas deixa eu dizer, nós temos que tomar posse. Nós temos que andar em concordância. Então veja, se antes você tinha facilidade para ouvir maldição, ouvir coisa ruim, deixa eu dizer, agora a chave virou, na nova aliança, na nova dispensação, na nossa dispensação, eu quero dizer que é a bênção que pega. Você sabe, no Velho Testamento, se você encostasse num cadáver, você ficava impuro, porque a maldição pegava. Mas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala, que a mulher que é crente, o marido que é incrédulo, ela dorme com ele, o marido é santificado por causa da mulher. Ou seja, a santidade é que pega, a bênção é que pega. Tem crente com medo, eu vou na cabeleireira lá, mas ela é
ela é da macumba, ela é não sei o que. Deixa eu dizer, ela que tem que estar com medo, porque se você for lá, ela vai pegar a santidade de você. É a bênção que pega na nova aliança, irmãos. Não é mais a maldição. Aleluia. E por último, irmãos, eu estou fazendo a ordem do nosso culto aqui. Como é que você ministra, como é que você como ministro participa desse culto aqui? Por último é o momento da oferta. Nós ministramos ao Senhor com a nossa oferta. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Há uma oferta que já foi dada. A Bíblia fala em Hebreus 10, 12. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então veja, a maneira de nós ofertarmos a Deus não é mais agora como uma oferta de propiciação, não é mais uma oferta para nós sermos aceitos, porque Jesus Cristo é a nossa oferta. Nós já podemos se achegar diante de Deus, nós não precisamos mais sacrificar, não precisamos mais trazer oferta para sermos aceitos diante de Deus, porque Jesus Cristo, Ele foi a oferta que foi entregue. Mas você sabe, nós vamos lá no livro de Levítico, você pode olhar do capítulo 3 ao capítulo 7. Haviam ofertas que eram pela expiação do pecado. E foi isso que Jesus fez. Havia expiação pela culpa, e essa é por Jesus. Mas havia as ofertas pacíficas, irmãos. O que eram as ofertas pacíficas? Ela não era por causa do pecado, ela não era por causa de alguma culpa, de algo que a pessoa tinha feito errado. Era simplesmente uma oferta de gratidão ao Senhor. Sabe, eu quero dizer que você ministra ao Senhor também, ofertando a Ele. Sabe, irmãos, nós precisamos entender o que é um culto. Nós precisamos entender o que é oferta. Nunca, irmão, pense que dízimos e ofertas é algo para sustentar a igreja. Ah, não, é para pagar o aluguel, é para fazer... Não, irmãos, é algo espiritual. A primeira vez que a Bíblia menciona isso, você vai ver lá Melquisedeque. Quem que era Melquisedeque? A Bíblia fala que ele não tinha começo de dias, nem tinha genealogia, porque ele era o próprio Jesus Cristo. Abraão, a primeira menção de dízimo na Bíblia, Abraão entrega para Jesus Cristo. E Melquisedeque traz o vinho e o pão para ele. Sabe, não trate as coisas de forma natural. Se você enxerga as coisas natural, você só vai receber o natural. Irmão, você está fazendo algo para Cristo. Ah, se o irmão do seu lado faz de qualquer jeito, o problema é dele. Mas se você tem um entendimento, deixa eu dizer, Deus vai te recompensar da maneira como você faz. Você está dando dinheiro para pastor, vai ser isso que você vai ter. Agora, se você está entregando para Jesus Cristo, é a minha oferta pacífica. Eu estou entregando para Deus, porque eu sei, eu tenho muito mais do que eu mereço. Eu estava condenado ao inferno e não tem nada nessa vida que eu possa passar que eu já não esteja melhor. Sabe, eu tenho tanto que eu quero oferecer ao Senhor. Essa é a oferta pacífica, essa é a oferta daqueles que reconhecem, que têm gratidão ao Senhor. Essa maneira também como nós ministramos ao Senhor. Sabe, nós julgamos o valor que nós damos às coisas pela maneira como nós lidamos com ela. Uma pessoa que é só um conhecido seu, você vai dar um presente para ela, eu vou dar qualquer coisa. Mas tem outras que têm mais valor, você vai pensar exatamente naquilo que você vai fazer. Se você já entendeu, Deus ele não está preocupado com aquilo que você dá, Deus está preocupado com o seu coração. Mas aquilo que você dá é a expressão do seu coração. Mostra onde é que está o seu coração. A Bíblia fala, onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Sabe quanto que você anela pela presença de Deus? Quanto que você quanto que isso representa para você? Sabe, irmãos, eu tenho comigo uma coisa. Isso é meu, né? Cada um é do seu jeito. Hoje em dia a gente não faz mais oferta em dinheiro, mas eu nunca, vou dizer nunca também, mas eu sempre procurei dar a melhor nota que eu tinha, porque para mim o Senhor representa muito. É a minha oferta de adoração. Como eu posso dar para o Senhor uma sobra? Aquele que deu, você sabe, quando o assunto é dar, eu quero dizer que Deus deu aquilo que era mais valioso para Ele, Jesus Cristo. Como posso eu agora pegar algo que não vale nada, algo simples e ofertar? Sabe, que você entenda também, que nós exercemos o nosso sacerdócio
quando ofertamos ao Senhor. Sabe, faça isso com entendimento. Não faça isso de qualquer maneira. Você está adorando ao Senhor. E sabe o que é precioso, irmãos? O dono do ouro e da prata, ele aceita a nossa oferta. Eu estava, acho que é no mês de janeiro, dia 1º de fevereiro, no Brasil, é o dia de Iemanjá. Dia 2. E irmão, depois nós vamos ter uma conversa. E às vezes o jornal mostra, né? As pessoas fazem uns barquinhos ali, bota o seu dinheiro e solta no mar. E é interessante que esse demônio, essa potestade, ela não aceita qualquer oferta. Tem uns barquinhos que vão e outros que voltam, para desespero do macumbeiro. Porque não é qualquer oferta que esse demônio aceita. E às vezes nós ofertamos as coisas de qualquer jeito para o nosso Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que nós somos sacerdotes e que para Ele tem que ser o melhor. O melhor tem que ser dele, irmãos, porque nós reconhecemos Ele como nosso Senhor. Aleluia. Se coloque de pé, vamos encerrar.